Bom, então, boa noite, bem-vindos todos, obrigada pela presença no nosso seminário do PPED de hoje. O título é Segurança Hídrica, Energética e Alimentar em Tempos de Covid-19. Agradecer a presença dos nossos palestrantes, professor Dr. Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas e o professor Dr. Alexandre Davignon. Eu vou fazer um breve resumo aqui do currículo dos nossos palestrantes e, na sequência, eu passo a palavra, então, para a gente começar. Dr. Marcos Aurélio é doutor em Economia e Ambiente pela Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris, é professor do Programa de Planejamento Energético da COP, da UFRJ, e coordenador executivo do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais, também da COP da UFRJ. É membro do IPCC desde 2008, em energias renováveis, foi diretor da Agência Nacional de Águas, da ANA, entre 2000 e 2004, e secretário executivo do Centro Nacional de Referência em Biomassa, entre 97 e 98. Nosso segundo palestrante, professor Dr. Alexandre Davignon, é professor colaborador permanente do Programa de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do Instituto de Economia, da UFRJ, integra o corpo de pesquisadores do INCT-PPED, é pós-doutor pelo PPE, da COP, da UFRJ, em Indicadores de Sustentabilidade, e pós-doutor pelo Programa de Engenharia de Produção, o PEP da COP, com foco no legado sustentável dos Jogos Olímpicos realizados no Brasil. O professor é doutor em Planejamento Energético, Concentração em Meio Ambiente, pela COP UFRJ, e coordenador de Exploração e Produção de Petróleo e Gás na Diretoria de Licenciamento do IBAMA, entre maio de 2017 até abril de 2018. Então é isso, pessoal. Bem-vindos. Obrigada pela presença dos dois. Obrigado, professor Marcos, pelo aceite do convite. Professor Alexandre Davignon também, que auxiliou a gente na organização desse seminário. Todos os presentes. E quem quiser escrever no chat, perguntas, mandar alguma coisa, a ideia é que os palestrantes falem um pouquinho, depois a gente abre para um debate. E sejam todos bem-vindos. Mari, vamos lá. Eu sou Francisco Duarte, também sou organizador do seminário junto com a Mari, queria pedir aí desculpa, eu não vi que meu microfone estava desligado aqui, gente. Fiquei falando com vocês, queria dar boa noite e tive uns problemas técnicos aqui, acabei me atrasando. E aí, Alexandre, tá tudo bem? Tá tudo bem, Marcos? Bem com vocês? Tudo bem. Estão me ouvindo, né? Então, só para finalizar aqui, após a apresentação que a Mari fez dos nossos palestrantes, falar rapidamente que esse seminário é um seminário do PPED, né? Não sei se todo mundo que está aqui costuma participar dos nossos seminários. Ele acontece de 2 em 2 semanas, em geral no Zoom, mas dessa vez especialmente aqui pelo Google Meets. E a gente queria agradecer o Alexandre, reforça aqui o agradecimento que a Mariana fez, que nos ajudou a realizar esse evento, inclusive com a parte técnica, que estava dando os problemas aqui. Então, sejam todos bem-vindos e compareçam aqueles que não costumam vir aos nossos seminários. Será um prazer tê-los em outras edições, porque nós sempre abordamos temáticas de políticas públicas diversificadas e muitas delas relacionadas à questão socioambiental. Falou, Alexandre. Agora é contigo e com o Marcos, não sei quem vai começar. Vocês decidem aí a ordem. Um abraço, estamos aqui. Vendo as perguntas pelo chat. Bom, é o Marcos que vai começar, mas ele está lá com a... Aí, Marcos, é com você. Estou ok, estou de volta. Desculpem aqui. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês. Enfim, eu admiro o PPED, já participei de algumas bancas, já me convidaram para dar palestra na época que a gente podia ser presencial, né? E fico muito empolgado quando vejo as coisas que vocês fazem.
numa interdisciplinaridade bacana entre o social, o econômico, a parte de tecnológica também, que vocês acabam se envolvendo. E acho que a oportunidade que a gente tem hoje de noite de ter essa live é bem bacana. Iniciativa do Alexandre, né, que buscou essa interação, e a Mariana, que tá ajudando muito aqui na nossa integração. O Francisco já fez as honras da casa aqui. Olha só, eu sugeri, né, que a gente discutisse essa coisa de segurança hídrica, energética e alimentar, e também levar em consideração esse tempo de Covid, porque a gente está mexendo com vários paradigmas, né, seja de consumo, seja de produção, que foram relativamente alterados no período de uma pandemia. E, pelo que eu imagino, eu acho que a minha avó não passou por pandemia. Talvez a bisavó tenha passado, não sei. E aí, quando eu a conheci, ela era muito pequena, então ela faleceu, eu não sei. Então, é uma coisa muito incomum. As situações que talvez sejam mais próximas do que a gente vai vivenciar no próximo ano, com a vinda da vacina, é uma espécie de reconstrução de mundo parecido com pós-guerra, umas coisas assim. Lógico que, do ponto de vista de estrutura, não foi destruído como na guerra, né? As estruturas estão aí, as usinas de energia, as fábricas, os comércios, os prédios, isso não houve tanto como foi na guerra, mas a perda de pessoas e a mudança de hábitos, isso sim. Então, pensando um pouquinho, eu não sei se vocês viram no jornal desse fim de semana, já falando um pouco das perdas, né, de espaço do Brasil em relação à segurança alimentar de sua população, e que vem se deteriorando com uma relativa rapidez, logicamente em função da perda de recursos econômicos. E eu vi outro dia, Alexandre, mas eu acho que vocês aí no PPED veem isso com mais propriedade, que o Brasil era 4,5% do PIB em início dos anos 80, do PIB mundial, e hoje a gente é 2,5%. Então, há um empobrecimento do país relativo, né, em relação ao peso no mundo, e que acaba alterando. E a gente vive uma coisa complexa, porque somos aí o primeiro produtor de vários alimentos e segundo em outros, né, e estamos aí entre primeiro e segundo no total, e, ao mesmo tempo, convivemos com o problema de segurança alimentar, com 86% da população vivendo em cidades, em áreas urbanas, que, portanto, não produzem alimentos, são demandadores. Os poucos alimentos produzidos na cidade são de valores muito inferiores ao consumo dessas populações, e ainda convivemos com o problema de divisão de renda, o que faz com que o acesso ao alimento fique ainda mais complexo para as populações mais pobres. Aí também, isso, incrivelmente, quando a gente olha no IBGE, nas áreas rurais também tem problema alimentar. Não é só nas áreas urbanas. Mas, como a gente está com 86% da população em áreas urbanas, só sobra, enfim, 16% no rural. Então, a gente está, de fato, extremamente urbano, bem superior ao urbano mundial, que é da ordem de 52%, 53%. E isso leva a uma preocupação. Como vocês sabem, o maior consumidor de água no mundo é a produção de alimentos. Então, 70% em torno da agricultura irrigada, né, da água que tira dos rios, vem consumido pela produção de alimentos. Afora isso, tem uma boa parte da agricultura ainda que nem de irrigação que é a agricultura de chuva, que é o caso do Brasil, que tem boa parte da sua agricultura como agricultura de sequeiro, e que é mais difícil você quantificar a quantidade de água que está indo, porque não existe outorga para água de chuva. Essa água de chuva é retirada no momento do crescimento das plantas. Então, os produtores fazem um cálculo entre o que eles vão plantar e a chegada das chuvas, etc., etc. Vocês estão vendo esse ano, por exemplo,
há uma seca importante no Centro-Oeste. Essa seca no Centro-Oeste está gerando preocupações na produção agrícola, que, embora uma parcela seja já irrigada, existe uma grande parcela que não é, e que traz uma certa preocupação com isso. No Brasil, como vocês sabem também, há um desbalanço entre população e distribuição de água. Então, somos o 19% do mundo, da água doce de rios no mundo corre pelos rios brasileiros. Então, temos, de fato, muita água em comparação a outras áreas do mundo. Agora, a bacia amazônica leva 16% dos 19%. Então, nos sobra 3% para a gente dividir com mais ou menos uns 85% da população. A gente deve ter em torno de uns 25 milhões de habitantes na Amazônia Legal, talvez uns 30 e poucos na Amazônia Legal. Então, tirando essa turma, que vai somar a bacia amazônica com a do Tocantins, a gente fica com 85% da população contando com pouca água, né? Contando com os 3% do 19%, que vai dar mais ou menos uns 15% da água total disponível no país. Então, é o inverso, né? De um lado tem água e não tem tanta população, e do outro lado tem população e não tem água. Dá para levar água à distância, né? E isso dá para fazer, como está o caso da transposição do São Francisco, que leva na casa de milhares de quilômetros entre a tomada d'água no São Francisco e a saída, né, seja do eixo norte ou do eixo leste. A do eixo norte vai mais longe, que vai lá em Fortaleza. Agora, se gastou 8,5 bilhões de reais pelaquela obra, que na época o início do cálculo era 3 bilhões de dólares, quando terminou o dólar estava 3, se fosse hoje talvez ficasse mais caro, não sei, embora o pagamento de gente aqui, a obra hoje está impactada por segurança energética. Não sei se vocês viram, para bombear a água do São Francisco precisa de energia. E aí está diminuindo, não está se usando. A infraestrutura hídrica que foi feita é para 105 metros cúbicos por segundo de água. São Francisco tem 2.600 metros cúbicos por segundo de vazão média de longo período na foz. Então, em alguns momentos, cai para 1.000 e pouco, quando está nos períodos secos. Mas em momentos de muita chuva, se vai a 5.000. Então, toda vez que tiver sobrando água em Sobradinho, né, vertendo água, poderia se bombear os 105 metros cúbicos por segundo. Ocorre que no primeiro ano da transposição, em 2018, se chegou a uma conta de energia, Alexandre, de 60 milhões de reais mês. Porque o cálculo ali pode chegar a uma demanda de energia de até 200 mega, dependendo de quanto você vai bombear. E eventualmente até mais, porque 200 eu acho que estava para 65 metros cúbicos por segundo, que era a vazão média do que se esperava da transposição. Então, hoje, a infraestrutura da transposição existe, mas ela não está sendo usada a plena carga, porque há uma discussão com os governadores do Nordeste de quem paga a conta de energia da transposição para mandar água lá para cima. Então, a turma está economizando a água da transposição porque está preocupado com a questão de energia. Então, vamos lá. Segurança alimentar. Preciso produzir alimentos. O Brasil vive dessa história de produtor de commodity. Então, a gente oferece algumas facilidades, produzindo soja, produzindo, enfim, milho, produzindo outras, aí, a própria cana-de-açúcar, enfim. E essas agriculturas estão cada vez mais crescendo a área de irrigação. Então, não só com uma agricultura de chuva, mas quando eu saí da ANA em 2004, a gente tinha 3 milhões de hectares de área de irrigação. Hoje a gente já deve estar chegando a uns 7,5, 8 milhões de hectares como área de irrigação. A irrigação cresce em vários segmentos, a maior parcela, eu diria, que está outorgada, seja de rio de domínio da União e de rio de domínio dos estados, mas existe parte que não é outorgada, principalmente quando envolve água subterrânea, que é sempre uma autorização dada pelos estados, pela Constituição brasileira, não é da União, e muitas vezes são feitos poços sem autorização, e vai se bombeando
principalmente nas áreas do aquífero Guarani, por exemplo, que vai de São Paulo para baixo, pega uma parte do Centro-Oeste também e da região Sul. Há muita demanda de água com baixo controle, pelas dificuldades, né? Até porque não tem rede de poço piezométrico muito bem estruturado. Então, a gente está vivendo uma situação que a gente está baseando a nossa economia muito na produção de alimentos e com uma preocupação de aumento do consumo de água. Vocês vão lembrar da crise de 2014 e 2015, a crise hídrica, que afetou a distribuição de água em São Paulo, Belo Horizonte e quase nos afetou também no Rio de Janeiro, na bacia do Paraíba do Sul. De São Paulo tinha mais a ver com a bacia do Rio Paraná, né, que é a que nasce entre Brasília e Minas Gerais, Goiás, etc., e vai terminar lá na Argentina. Então, essa bacia, do lado de subbacias, passa por grandes regiões de produção de alimento, e que vão retirando a água, algumas com outorga, outras nem tanto, e o próprio setor elétrico comete uma decisão, né, uma tomada de decisão, de sempre despachar a produção de energia com água. Então, o ONS está sempre na base despachando a hidroeletricidade, por considerar uma energia firme e barata. A ANEEL bota na tarifa atualizada de referência a energia elétrica a R$ 70,00 o megawatt-hora. Do que eu sei dos leilões da EPR, eu acho que quase todas as fontes estão acima de R$ 100,00 o megawatt-hora. Aí, Alexandre, talvez esteja mais atualizado que eu, mas eu acho que o eólico deve estar em 120, o solar vai para 300, 400, o gás natural deve estar 200 e pouco, enfim, e por aí vai para mais, né? Até chegar em diesel e óleo combustível, que chega a quase 1.000. Mas, nessa situação, o despacho do ONS sendo feito sempre com água faz com que a decisão de crise hídrica ela fica na mão do setor de energia, ela não fica na mão daqueles que fazem a gestão de recursos hídricos, salvo em bacias muito pontuais, que eles já viram que dá problema, que é o caso do Paraíba do Sul, que houve uma regra operativa definida pela ANA, ali sempre teve regra operativa antes definida pelo DINAI e agora pela ANA, que limitou o bombeamento de água, enfim, para Light, ali daquelas 4 bombas que tiram água do Paraíba do Sul, cabe até 160 metros cúbicos por segundo, e a vazão média de saída do Paraíba é 300. Então, o peso é grande. Tem um lado importante, porque joga água para a gente diluir o esgoto ali do Guandu e nos abastecer. Isso é importante. Mas tem um lado perigoso, né, que quando você tira a água do reservatório a montante, que no caso é funil, um dos maiores ali de Furnas, você vai comprometendo água para períodos em que, se houver qualquer estiagem, aquela água que estaria guardada não vai estar. E a ANA foi muito atenta na crise de 2015 e mudou as regras operativas e estão mantendo esse reservatório no Paraíba do Sul com certos limitadores nesse bombeamento de água para o lado de cá. Agora, na bacia do Rio Grande, por exemplo, há uma recorrente, né, crise hídrica entre os municípios lindeiros de Furnas, do Lago de Furnas, e que, em alguns anos, baixou-se 12 metros do nível médio. Então, ali, no período que eu estava em Brasília, eu cheguei a pegar 33 municípios lindeiros. E ali não é uma área grande de produção de alimentos, só se for a montante e a jusante. Mas ali é uma área onde o solo tem um alto valor turístico, e tem pousadas e etc. Então, numa dessas quedas, no primeiro, na época da crise hídrica de 2001, a gente pediu a ajuda da EFEI, que fez a volta do lago para a gente, levantou os conflitos. Vocês terem uma ideia, o perímetro do Lago de Furnas são 4.000 quilômetros. E o lago todo cheio é 1.400 quilômetros quadrados. Então, não é um lago pequeno, é um lago de um certo porte. Quando ele cai 12 metros, fica esgoto a céu aberto, fica uma série os ancoradores de barco ficam abandonados. Então, há uma preocupação política
enfim, 33 municípios, é uma quantidade de votos considerável, né? Principalmente do lado de Minas Gerais, para que isso não ocorra e não afete tanto. Mas, de toda forma, o que a gente vê é que a produção de alimentos entre São Paulo e Minas e outros está crescendo e está tirando água a montante dos reservatórios. E os cálculos do ANS, os que ficam, os modelos, enfim, não estão pegando a retirada de água a montante, e os reservatórios estão ficando mais vazios. A gente aprendeu, por exemplo, que a agricultura de cana-de-açúcar, durante um bom tempo, principalmente a de São Paulo, agricultura de chuva. Hoje, quando a gente olha os planos de bacia das subbacias de São Paulo, e a gente vê que a cana-de-açúcar é um consumidor importante, a maioria deles já está em estresse hídrico. Eles já não têm mais volumes de água importantes para serem concedidos em outorga. Já estão comprometidos e as lavouras de cana têm usado a irrigação também, não é só água de chuva. Então a gente está enveredando. Quando eu falei tempo de Covid, e foi por isso que eu achei importante, é que esse negócio de fique em casa, bom, a gente pode ficar em casa, né? Agora, se a gente tem uma certa condição de ter geladeira cheia, de ter energia elétrica para fazer essa live, de ter, enfim, um certo conforto para que isso possa ser estabelecido. Se a gente não tem energia elétrica, difícil ficar em casa. Então, daí já começa, por exemplo, o exemplo Amapá, que a gente está vendo agora, o pessoal ficar um tempo sem energia. Embora a energia é bem equilibrada do ponto de vista de universalização, a gente está aí com um volume de gente com energia no Brasil que ultrapassa 90%. Mas, de toda forma, há uma preocupação da segurança energética quando você está em casa. Não vejo nenhum problema com a segurança energética intrínseca. Agora, a segurança alimentar, essa eu vejo, porque a gente já tem um problema de divisão de renda e que está cada vez mais agravado pela falta de emprego, e você começa a ter dificuldades de garantir alimentos de boa qualidade. Existem hipóteses tecnológicas que eu acho que a gente pode abordar mais adiante, que é, nas áreas urbanas, começar a produzir alimentos. Quer dizer, logicamente, não produziremos o suficiente para assegurar os 86% da população brasileira que estão em áreas urbanas. Vamos continuar com aportes importantes das áreas rurais, porém, existe espaço e é bem-vindo que a gente comece a repensar um pouco a produção de alguns alimentos, começando por hortaliças, depois avançando para alguns outros que podem ser feitos em áreas urbanas, incluso hoje com tecnologias de hidroponia e outras coisas mais, você pode chegar até proteína animal, enfim, com piscicultura e aves, etc., tentando quebrar um pouco essa síndrome de que a gente só gera em área urbana serviço e alguma coisa adicional do industrial, mas que a parte agrícola foi ficando completamente fora. Eu acho que isso vai ter que ser revisto, porque até por uma questão de circulação de pessoas, né, que foi ficando um pouco mais comprometido, a gente está vendo que energia a gente consegue garantir com a queda de preço do solar, para quem ainda tem telhado, né, e pode gerar um pouco de energia para si, mas o alimento a gente está completamente desprovido, e pode chegar a um certo volume importante. Não sei se vocês viram, tem gente produzindo, lá no laboratório, no IVIG, teve algumas pessoas que andaram se envolvendo com a produção de algas. E algas, sejam elas produzidas em água doce, com água de resíduos, por exemplo, de esgoto, aí você vai produzir alga não para alimentos, mas para produção de energia ou para outras coisas, e água com água de boa qualidade, onde você pode trabalhar a produção de alimentos. Tem um pós-doc, o Pedro Paulo, que está produzindo alga na Ilha Grande, com autorização do IBAMA, que é a capa-ficus, que é uma alga que é de outro país, né, importada, vem da Ásia,
e que se adaptou muito bem na Ilha Grande, por isso o IBAMA não autorizou em todas as áreas do Brasil, mas já tem muitos anos, e pode chegar a um volume de produção de biomassa de 200 toneladas por hectare. E a Capa Ficus, eu cheguei a provar dela lá quando eu estive lá no início do ano, assim, in natura, né? Tem muito gosto de água, água salgada, não dá para comer assim direto, não. Mas ela é usada em várias produções, cerveja, vários tipos de alimentos, sorvetes, e outros tantos usam essa Capa Ficus. O Brasil é um grande importador dessa produção. Então, a gente vai ter que revisitar uma série dessas situações, né? A gente está vendo em área urbana algumas iniciativas. Ontem teve até no Globo, no jornal, acho que na parte do caderno Ela, falando sobre o plantio, né, e as pessoas produzindo em áreas de shopping, em áreas de supermercado, e etc. E a gente está vendo até gente produzindo dentro de container, de áreas fechadas, com pouco acesso à luz, usando LED. A gente vai ter que reinventar um pouco essa produção de alimentos. Possivelmente os asiáticos, casos japoneses e outros tantos, já estão investindo um pouco nisso por problema de espaço. O nosso problema não vai ser tanto espaço, embora a gente tenha mania de ficar todo mundo concentrado na cidade, ocupando menos de 1% da área do país, com esses 86% de pessoas, e deixando 20% para boi. Então, a gente é muito mais um país que ocupa área para a produção de proteína animal do que de vidas humanas. Então, Alexandre, o que eu estava querendo mais provocar, né, e discutir é que, de fato, a gente tem um desenvolvimento econômico extremamente baseado na produção de alimentos. A produção de alimentos demanda água, há um desequilíbrio na oferta de água no país, e o caso amazônico pode até crescer a produção de alimentos lá, como tem acontecido com a soja, que migrou em parte para a Amazônia, mas tem que buscar um modelo um pouco mais equilibrado para não aumentar muito a taxa de desmatamento ou a área que já foi desmatada, porque se perde biodiversidade e outras coisas mais. Transportar água em grandes distâncias é possível, mas é caro, tanto do ponto de vista de engenharia na hora que faz a obra, quanto depois para bombear. Enfim, não é trivial. Dessalinizar? Pode. A gente trabalha na literatura de $1 a $2 o metro cúbico, mas, na realidade, a gente não consegue esse preço. A gente acaba conseguindo mais caro. Agora, tem aí na Israel, é famoso pela dessalinização, acho que eles chegam a 25 metros cúbicos por segundo, o total do país, 25, 30. Você vê, o Grande Rio é 40 metros cúbicos por segundo. Então, Israel tem um volume de água produzida dessalinizado importante. Eu acho que Barcelona tem também, Caribe, tem alguns lugares. Outro dia tem alguns alunos estudando isso, acho que estão chegando a 5% da população mundial já vivendo com o uso de água dessalinizada. Mas não é trivial, contar com isso, até porque a demanda energética da dessalinização também é bastante importante, né? E ela acaba entrando em situações muito, muito delicadas. Então, só para concluir, que também tem o meu tempo aí, eu boto essa preocupação de que, com a história da Covid, a gente ficou muito em casa, mas tem acesso a alimentos de maneira organizada. Agora, se pensar em situações de pandemia por muito longo prazo, a gente pode começar a ter problemas de abastecimento e de abastecimento de produção de alimentos, e também com a questão da energia também, embora o Brasil tenha bastante, eu acho que isso não é tão preocupante, mas água é preocupante, sim, tanto de excesso quanto de falta. E se a gente tivesse tido o período de Covid no período de chuvas intensas, a gente não estaria mexendo tanto com falta d'água, mas a gente estaria mexendo com o risco das pessoas que estariam em áreas de risco dentro das suas casas, com áreas de desabamento e áreas de inundação, que não são poucas aí nas áreas urbanas que estão dentro ou no entorno de Serra do Mar e acabam sofrendo um pouco com essa situação.
e a segurança também deles é afetada. Tá bom? Então para início da provocação é isso. Obrigado. Obrigada, professor. Muito bom. É bem isso, suas provocações mesmo. Alexandre, vamos passar a palavra, então, para você, e depois a gente faz um comentário geral. Eu já tenho algumas coisas para falar, mas eu acho que fica bom assim, né? Ok, Mariana, então você me segura aí em termos de tempo. Eu quero agradecer imensamente, tá, a presença do Marcos, mas a Mariana e o Francisco, que há 5 anos estão fazendo esse seminário e estão dando visibilidade ao PPED. Eu acho que eles têm um trabalho extraordinário de organizar todo ano, gerar esse grupo que toda vez está reunido para assistir temas novos, de várias óticas e tudo mais. Então, vocês estão de parabéns, e eu gostaria que vocês continuassem nesse trabalho, porque vocês dão muita visibilidade ao PPED, e o PPED, né, se diferencia por causa dessa atividade intensa de vocês. Tá? Bem, eu vou continuar, eu vou fazer uma apresentação aqui, porque ela vai nos ajudar a ver soluções para o problema. Né? Então, quero ver se vocês estão vendo. Eu abri aqui. Todos estão vendo a apresentação? Estamos sim. Então, eu vou avançar com ela. Dando continuidade ao que o Marcos falou, a gente tem uma interação muito grande entre segurança hídrica, segurança alimentar e segurança energética. Né? Eu acho que vocês perceberam claramente que, no Brasil, essas seguranças elas funcionam conjuntamente. Se uma falhar, você vai ter repercussões na outra, e um país como o nosso, que depende tanto em energia, como alimentação, e como de disponibilidade de água da natureza, qualquer tipo de alteração climática bastante significativa, você vai gerar distorções nesse conjunto. Né? Eu me lembro que a COP fez uma pesquisa há algum tempo e a gente percebeu claramente que a única condição que haveria uma situação de melhoria seria eólica, porque você teria uma mudança climática que geraria mais ventos, portanto, você teria mais energia eólica. Mas todas as outras, você teria escassez de água em determinado momento, você teria problemas de transporte de combustível, você teria um monte de outros problemas, e, obviamente, na produção de alimentos, quando você tem excesso de chuva, você tem escassez de chuva e você tem uma série de problemas com as mudanças climáticas. Então, o nosso país é um país que tem que entrar em qualquer tipo de atuação na Convenção Global do Clima, porque ele depende do clima, né? Para a sua produção energética, para a sua produção alimentar e para a estabilidade hídrica. Né? Mas eu quero trazer uma pergunta para vocês, que está aí na tela. Né? Quais seriam os mecanismos para assegurar essa segurança, né, tanto hídrica, energética como alimentar, no Covid e qualquer outra pandemia que nós viríamos a ter? Né? Então, tem uma resposta clara, no meu ver. Né? Você tem emprego verde e inovação. Né? E eu acho que isso não começou agora. A gente tem uma situação antiga. Essa discussão ela está, pela OIT, na Organização Mundial do Trabalho, sendo, né, elaborada desde 2008, 2009. Você tem publicações importantes que foram feitas desde lá, e hoje você tem uma última publicação em 2018 sobre o tema de emprego verde. E na OIT você tem a caracterização do emprego verde associado ao emprego decente. Então, o que a gente tem de problema hoje, na realidade? Né? A gente tem desemprego e a precarização das relações de emprego. Como é que a gente vai montar uma situação onde você tem uma mudança, onde você comece a criar empregos? Né? Se você está indo para uma era digital, onde normalmente se pensaria numa supressão de empregos, e é incorreto pensar-se dessa maneira,
você teria uma revolução no ponto de vista de costumes e de usos, tanto de água, produção de alimentos, como geração de energia, eficiência energética, para mudar esse quadro. Então, eu mostro para vocês aí o que é o desemprego hoje, né? E as tendências, né? Então, você tem uma situação bastante crítica, eu diria, no mundo como um todo, né? Uma tendência de aumento. Você teria, eu botei um país desenvolvido aqui, uma redução, mas você tem uma população de 36 milhões no caso do Canadá, e o Brasil, né? Que em 2017 teve uma redução, mas aqui ela subiu para valer. E a tendência, né, que hoje você tem na própria ILO, né, na OIT, é que haja um aumento de desemprego substancial até 2024. Tá? Então, um problema sério é o desemprego. E aí eu peguei o IBGE, né? E a tendência é clara de aumento, a gente está falando de 13,8% a quase 14% em 2020, né? Um aumento significativo de taxa de desocupação, né? Que hoje representa, né, uma situação bastante diferente da comum, porque você tem o auxílio emergencial, então você tem uma economia funcionando, e aí vem a grande questão. O auxílio emergencial, que nós discutíamos a economia 4.0, onde você teria que manter a economia funcionando, reduzindo-se o emprego, onde você mantém as pessoas com alguma renda para que a economia funcione em termos gerais e elas possam, de alguma maneira, fazer alguma atividade. Nesse caso, era permanecer sem trabalhar e permanecer em casa para que elas consigam superar a pandemia. Mas por que, né, essa renda emergencial ela não passa a ser um pagamento por serviço ambiental, um pagamento por mudança para o emprego verde, um pagamento, por exemplo, nas cidades para você começar a fazer hortas comunitárias, um pagamento nas cidades para você começar a fazer construção civil, né, em áreas abandonadas para a alocação de pessoas que não têm moradia. Então, você tem uma série de atividades que vão contrastar com um princípio de acumulação do capital bastante claro, que a gente vive até agora, de grandes petroleiras, de grandes montadoras, de grandes mineradoras, que sempre estão na atividade de venda daquilo que seria, né, o produto virgem, o produto novo. Então, a gente começa a pensar na recuperação dos produtos, a gente começa a pensar no que hoje é dito pela Confederação Nacional da Indústria, na economia circular, mas a gente começa a pensar numa mudança de paradigma onde a acumulação do capital não seja mais uma relação simplesmente de acumulação de capital daqueles que têm a propriedade do meio de produção e concentram em renda. Mas você começa a pensar na agroecologia, onde você precisa ter segurança energética, onde você começa a ter a necessidade de gerar outro tipo de gestão, né? Por exemplo, do campo, que não é mais o agricultor que produz um determinado produto. É o agricultor que faz a gestão de água, é o agricultor que faz a gestão de terra, é o agricultor que integra as duas questões e ainda produz alguma coisa orgânica ou não orgânica, mas de qualidade, para que a população não tenha problemas alimentares. Então, como é que a gente vai funcionar nessa transição, né? E aí, a OIT é muito interessante no ponto de vista da proposta dela, quando ela fala que você tem que associar o emprego verde ao emprego decente. Então, o catador, ele não necessariamente é o emprego verde se ele tem condições extremamente precárias de trabalho, né? E aí você tem que gerar uma situação de qualificação desse catador, onde ele atue principalmente na reciclagem, na reestruturação, na produção de energia com o uso de resíduos e assim por diante. Então, a gente está num momento onde se mostrou claramente que a atividade econômica ela precisa ser mantida através de um auxílio emergencial e a contrapartida
que não necessariamente na pandemia ou na pandemia, ela pode ser uma atividade desse indivíduo, nessa mudança para uma atividade verde, que são inúmeras nos centros urbanos, inicialmente, e depois no campo. Né? A gente está começando a falar concretamente de uma gestão de território, de uma gestão de campo, de uma gestão de água integrada à terra, de uma gestão de alimentos de boa qualidade e assim por diante. Então, avançando um pouco, eu vou avançar rápido, mas só para vocês terem ideia, a gente tem aqui um número de 96 mil de pessoas de força de trabalho, né? E uma população, na realidade, que se você fizer o somatório aqui, você vai ter 36, 39 milhões de pessoas, aqui são milhões, né? 96 milhões de pessoas da força de trabalho, você vai ter 40, 39 milhões de pessoas com relação de trabalho apropriada. Né? Isso é do segundo trimestre de 20 da PNAD contínua, e você mostra que você tem um nível de ocupação de 47% de toda a força de trabalho. Esse 47% é mais ou menos 39, por aí, milhões de pessoas. Mas essa taxa de ocupação, essa taxa de desocupação é altíssima aqui. Né? Então, você precisa reverter. E aí eu trago, para ficar bem fixado, a questão do emprego verde, o que é. E aí você, primeiro, para você falar de um emprego verde, você está falando de emprego decente. Né? E ela tem que estar associada, né, esse conceito de emprego verde a uma economia sustentável, a um mundo sustentável, de baixas emissões de carbono. Então, como é que você vai, de fato, trabalhar essa questão? Né? Então, você vai definir esses trabalhos, né, como postos em setores da agricultura, indústria e todos os setores da economia, onde você tenha uma contribuição substancial para a preservação e restauração da qualidade ambiental. Né? E aí você pode ter, mesmo em atividades que têm um impacto ambiental bastante significativo, né, eles comecem a ter atividades de redução desse impacto. E aí você passa a ter um conceito de trabalho verde amplo e dinâmico que começa a capturar esses desdobramentos da mudança desse paradigma de relação de trabalho e de relação do trabalho em si com o meio e o uso, né? Dos recursos naturais e daquilo que você poderia fazer. E aí eu ligo o conceito de trabalho verde, claro, ao ODS, né? E aí você vai ter aqui vários deles integrados, e eu destacaria o 12, que é consumo e produção responsáveis, que esse, de fato, ele vai trazer uma ligação com todos os outros, eu diria. Né? Você teria uma série de questões relacionadas ao que seria produção e consumo sustentável, mas a segurança alimentar, hídrica e energética, ela passa a ser fundamental quando você, de fato, transforma a produção e o consumo sustentáveis. Né? E aí você começa a perceber que essa estrutura e essa discussão ela não é recente. Eu estou falando de uma discussão, de fato, né, que começa em 2008. Você tem uma segunda publicação aqui de empregos verdes da OIT, um pouco depois de 2009, 2010. Recentemente, você, no próprio SFB, que é o que seria, que estava antes do Ministério do Meio Ambiente, né, o Serviço Florestal Brasileiro, você já tem uma estrutura de discussão do que seria a bioeconomia da floresta, né, fora a questão madeireira. Então, você tem já extraído uma série de pesquisas e uma série de dados do que você pode gerar de acumulação, mesmo de capital, com outras perspectivas de relação de trabalho. E você tem essa última publicação, que é relativamente recente, da OIT, do que seria o esverdeamento dos trabalhos, né, do emprego. E eu ajuntei aqui a parte do REM, que a gente discute a questão das energias renováveis e a importância delas para a geração de emprego.
vou começar a correr, porque senão a gente vai eu não vou conseguir passar tudo para vocês. Importante que esse documento da OIT mostra que 1,2 bilhões de pessoas dependem, né, de serviços ambientais para sobreviver. E você tira 72 milhões de pessoas, né, perdendo essa atividade contínua de trabalho por causa da depressão, né, das condições ambientais do planeta. Então, você teria possibilidades de crescimento de empregos em várias frentes. Se você muda esse paradigma, segundo a OIT, eu absolutamente não estou criando nada aqui. E ela chega a um número de 18 milhões de empregos, né, em atividades de energia, chega a 6 milhões em outras atividades. Então, você, mudando esse paradigma de relação de emprego, você passa a ter, de fato, uma mudança qualitativa na relação de emprego. Primeiro, que ele passa a ser um emprego formal, porque ele precisa de qualificação. E, segundo, ele gera uma mudança da relação do homem com os seus recursos ambientais. E aí a gente amplia o pagamento por serviços ambientais e a outras questões dos bens comuns. A gente entra na discussão com esses novos elementos. Né? Aqui alguma coisa para vocês entenderem qual é o quadro de consumo energético hoje, né? O consumo final. Então, você tem ainda 80% de combustíveis fósseis, isso é a base REN, né? Que é o relatório de energias renováveis, que mostra claramente que a gente ainda continua num patamar ainda muito tímido de energias renováveis, de 11%. Você, dentro desse grupo de energias renováveis, né, setorialmente falando, aquela parte de petróleo, ela gera, né, um consumo final, principalmente de energia térmica, mas a renovável é muito pequena. Na questão do transporte, ela também é ainda bastante pequena, mesmo a gente discutindo eletricidade, porque muito da eletricidade, nesse caso, é uma eletricidade que vem de termoelétricas, e aqui você tem a parte de geração de energia, propriamente dita, onde você tem uma parte considerável. Né? Isso aqui é para mostrar para vocês que o agente econômico muitas vezes está mal informado. Então, o custo de abatimento de emissões de gás de efeito estufa em vários setores de biomassa, de reforma de fornalhas, reforma de uma série de coisas, ele cria um custo negativo. Você investindo, você vai ter muito mais produtividade. Aqui, né, esse é um gráfico que foi feito num trabalho na COP há muito tempo, em 2012, 2013, mostrando claramente que o agente econômico não está atuando quando ele tem essa perspectiva, né, clara de redução de custos e, portanto, fica mais barato ele investir na redução de emissão de carbono em uma série de setores, e não está sendo feito isso por uma estaticidade do sistema. Né? E aí a gente chega na ideia do que seria os empregos verdes na economia brasileira. Né? Então, na medida em que você pensa em preservação... Alexandre, né? Fala. Deixa eu te interromper. Você acha que consegue concluir em 5 minutos para a gente ter meia hora para o debate? Consigo. Tá. Eu vou lá, mas me dá o chega, hein? Me dá o chega aqui. Para te controlar. Então, aqui você começa a apresentar quais são os empregos verdes nas atividades econômicas do Brasil. Né? E aí, né, o papel do Estado começa a ser fundamental, porque o papel do Estado, nesse caso, ele ainda tem um perfil de economia em desenvolvimento, aonde 20%, né, das compras feitas 20% do PIB, né, são utilizadas em compras feitas pelo Estado, aí em todos os entes, né, da federação, tanto estados, municípios e União. Então, você tem uma capacidade de intervenção e direcionamento do Estado monstro.
para trabalhar orgânicos, trabalhar agroecologia, trabalhar transportes coletivos, trabalhar uma série de coisas para mudar essa perspectiva. Aqui você mostra que as compras sustentáveis ainda são muito baixas, elas são 5,87. Você não tem só o Estado se mobilizando para fazer compras sustentáveis, você tem uma norma 24400, que, na realidade, é uma norma que provém da ISO, que já é um agrupamento de empresas preocupadas com essa sustentabilidade de compras, portanto, de compras sustentáveis. Então, você também tem esse apoio. E aí eu começo a descrever para vocês o número de empregos gerados pelas atividades verdes no Brasil, que a gente vai passar rápido para eu poder terminar rapidamente, mas essa apresentação vai ficar à disposição de vocês. Então, no setor florestal, né, aqui não aparece a parte de concessão florestal, você tem várias atividades aqui, florestas nativas, florestas plantadas, propagação vegetal e outras formas, mudas, atividades de apoio, atividades paisagísticas, uma série de coisas que, brincando, em 2009, né, você tinha 139 mil empregos. Né? Quando a gente coloca concessão florestal, essa estimativa que eu participei lá no Serviço Florestal Brasileiro agrega, se todas as flonas brasileiras fossem concedidas, 401 mil empregos, né? 402 mil empregos, praticamente. Então, a gente teria, só com o movimento de concessão de flonas brasileiras para manejo florestal adequado, uma disponibilidade desse porte de emprego. Né? E aí, associados a um aumento de PIB, isso na região amazônica, né? Só falando da região amazônica, pensando aqui a quantidade agregada ao PIB, Roraima, Pará e próprio Amazonas, se você tivesse as concessões funcionando, e a arrecadação de impostos, como seria significativa nesses estados. Né? Aí a gente passa para a geração e distribuição de energias renováveis, mesmo posteriormente a redução do uso de boias frias, que não era um trabalho decente na cana-de-açúcar, a gente tem 547 mil empregos. Aqui mostra claramente uma projeção do PDE de 2012, que é o crescimento das energias renováveis. Isso vai gerar para a gente a consequência do número de empregos gerados. Aqui mostrando, da data de ontem, que eu peguei na ANEEL, né, a quantidade, né, de energia produzida, e fica bem claro para vocês aqui que ainda a nossa matriz elétrica ela é extremamente renovável. Aqui para vocês um gráfico de pizza, a mesma coisa do passado, como é importante essa nossa configuração de energia limpa. Né? Aqui mostrando essa transição como é necessária, né? Você tem a digitalização, você tem um comportamento do consumidor, você tem uma economia de compartilhamento dessas questões, você tem necessariamente pesquisa e desenvolvimento, e aí você passa para a transição que vem com uma perspectiva de baixo carbono, de perspectivas de mudança climática e controle da mudança climática, inovações tecnológicas e assim por diante. E aí, só para vocês terem uma ideia, só a questão de digitalização ela precisa de tanta atividade ainda que só a transmissão tem um sistema avançado. Todo o resto, geração, distribuição e consumo, estão em estágios iniciais. Ou seja, você precisa de muito trabalho para desenvolver isso. Isso aqui mostrando uma projeção que foi feita numa totalidade, com um aumento até 2021, de 264 mil empregos só com o crescimento das energias alternativas. E aí a discussão é sempre aquela, falta gente qualificada. Uma vírgula, eu estou trazendo para vocês aqui uma tese que eu orientei da IEDA, ela fez um mapeamento dos cursos de fotovoltaica, do que seria energia solar térmica, do que seria a parte relacionada à eólica, e você já tem cursos por todo o Brasil, né,
estabelecidos desde 2010. Então, a universidade está rapidamente evoluindo, qualificando essas pessoas. Né? Esse quadrinho central mostrando aqui a intensidade da mão de obra utilizada. Aqui, saneamento e resíduos, como você, tratando dos vários segmentos, você geraria emprego. Manutenção, que passa a ser uma parte de choque com o capitalismo, né? De acumulação direta de grandes empresas, onde você começa a realmente manter, recuperar, reciclar, você começa a gerar aí só nesse grupo 435 mil empregos. Quando você passa para transportes, a gente vai pensando no transporte coletivo alternativo, no transporte coletivo de grande porte, cabotagem e assim por diante, você vai para 797 mil empregos. A outra parte de telecomunicação, isso aqui já variou, porque é uma fonte da Lilo, daquela publicação inicial. Obviamente que isso aqui está sendo automatizado, mas é ainda muito importante, que você precisa de comunicação. E aí você chega ao montante de 2.653.000 empregos, e se você somá-los à concessão florestal, você já está a 3 milhões, portanto, 1% dos empregos de relação, né, formal que a gente possa ter. E aí, o comentário final é o seguinte: a gente começou esse processo há muito tempo, não foi absolutamente um processo pouco observado só pelo Brasil, mas o Banco Mundial já fez a pesquisa, essa pesquisa é mais recente, em termos de 1,13 a mais de empregos se você descarboniza a atividade. E aí a Covid traz essa grande lição. Você consegue perceber que manter a atividade econômica, né, com remuneração associada ao auxílio emergencial, você pode também gerar atividades verdes e, portanto, mudar o perfil da sociedade. Tá? Desculpe que foi muito longo, mas eu acho que eu tinha muita coisa para dizer para vocês para sair dessa caixinha e mostrar que existe, sim, uma possibilidade de mudança qualitativa monstruosa. Desculpe, Francisco, acabei aí. Não, foi. Até que foram 26 minutos, tá tranquilo. A gente agora abre, e o pessoal aí que quiser fazer colocações pelo chat, a gente vai estar recolhendo assim as perguntas e lendo aqui para os nossos palestrantes. Caso ninguém tenha perguntas, eu tenho um monte, mas eu acho que a Mariana também deve ter. Mas a gente aguarda aqui um pouquinho para ver se alguém bota uma pergunta pelo chat. Estão me ouvindo, então, né? Foi muito legal mesmo. Obrigada aí pelas apresentações. Assim, eu fico pensando duas coisas. A primeira, em relação a essa perspectiva que o professor Marcos colocou, né, da gente aproveitar os espaços urbanos também para a produção de alimento, né? Eu fico pensando que, assim, a gente vai deixar o campo para o gado, né? Se a gente opta por isso, eu acho que tem espaço para isso. Eu acho que realmente a gente precisa dar conta dessa produção, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que tem tanta população rural com potencial de produção, mas sem apoio. Os próprios produtos da agroecologia, por exemplo. Então, assim, eu fico sempre receosa de que a gente procure desenvolver a produção de alimento na área urbana e acaba deixando de investir na zona rural, que já é, né, em certa parte abandonada ou que está tomado pelas monoculturas e que tem um grande potencial de alimento variado, diverso, em consonância com a conservação da biodiversidade, por causa do tipo de plantio. Enfim, aí é só uma reflexão que eu sempre fico pensando, né, nesse dilema do campo-cidade, como é que a gente vai investir na produção de alimento urbana e o que vai acontecer com a falta de investimento que vai ter no campo, né? Esse era um ponto que eu queria colocar, e já seguindo, eu vou colocar o outro ponto também, que
Que é outra coisa que eu sempre reflito também, a questão da capacitação, né? Que mesmo na fala do professor Alexandre apareceu diversas vezes essa questão da capacitação. E eu penso assim, não só uma capacitação das pessoas para o serviço, para o emprego verde, mas fundamentalmente a capacitação do sistema mesmo, né? Porque, por exemplo, os catadores, como foi citado, eles, em teoria, eles nem necessitam de capacitação. Agora, acontece que, a partir da entrega do produto, é que a cadeia não funciona mais, né? Até a classe média, a gente separa lixo, né, nos condomínios, mas é de uma etapa para frente que a coisa não funciona mais. Então, eu achei muito legal a apresentação desse trabalho que o Alexandre mostrou. Eu tenho total interesse em ler, eu vou ler, vou procurar. E acredito que existam esses cursos a nível de Brasil, só que a gente sempre tem aquela coisa para falar, né? Quem tem acesso a esses cursos da universidade? E aí o professor mesmo citou isso, né? O quanto o Estado tem que... É uma capacitação do sistema todo, da cadeia toda produtiva, né? E eu acho que a gente está muito longe disso, apesar de todos os dados de geração de emprego que o trabalho verde poderia dar. Mas a implementação disso é muito difícil. Igual o Marcos falou também, a gente tem uma disponibilidade de energia, talvez melhor do que de água ou de universalização do saneamento. Tudo bem, mas como que a gente fica quando a gente vê a situação do Amapá, que por conta de um defeito pontual, né? Não que eu entenda exatamente o que está acontecendo lá, mas pelo que eu estou vendo, é um caos, né? Então, é aquilo, a cadeia como um todo não funciona. E acho que, enfim, são essas reflexões que eu tive, assim, na fala de vocês. Comentamos agora ou esperamos, Mariana? Melhor comentar, depois porque por enquanto também no chat acho. O pessoal não fez umas colocações, eu também teria interesse de fazer duas perguntas, mas acho melhor vocês comentarem agora, Marcos. Tá bom, vou comentar bem rápido, Francisco. Primeiro, Mariana, eu não vejo um conflito entre a produção urbana e a produção rural. Eu acho que o que a gente conseguir na produção urbana, ela vai ser glacê de bolo. A gente não vai fazer bolo na área urbana. Então, é mais uma questão de melhorar um pouco a qualidade de vida urbana, separar algumas áreas que hoje são áreas de risco para produção verde, em vez de, por exemplo, a gente faz muito em área de recurso hídrico, estimular que o pessoal bote campo de futebol em área de inundação, porque campo de futebol ninguém invade. Então, eventualmente, se a gente consegue criar alguns programas de hortas urbanas, eles podem se enquadrar um pouco nessa situação de áreas inundáveis ou áreas de risco, ou mesmo áreas que hoje a gente vai ver que vão estar, né? A gente viu uma fase aí que as indústrias foram virando shopping, né? Eu mesmo, minha mãe me levava lá no Nova América para comprar tecido, eu morava ali perto, em Vila Cósmica. Uma vez por ano a gente ia para a fila lá para separar tecidos para o Natal, etc., nessa fábrica da Nova América, que hoje é um shopping muito bem sucedido, numa zona que está cercado de áreas mais pobres em torno. Então, pode ser que a gente hoje vai ter... O centro da cidade hoje está abandonado, está dando pena de ver, né? A gente vai até com medo no centro da cidade, pode ser uma oportunidade. Agora, esse nosso sistema é confuso, eu gostei muito da apresentação do Alexandre, deu um monte de número bacana ali, cara, dá uma alegria de ver, né, da gente ver que tem alternativas bacanas para se crescer. O caso lá do Amapá, que você citou, eu, por acaso, fui um amapólogo um tempo da minha vida, porque eu quando fazia o mestrado na COP, me mandaram para morar lá 1 ano. Olha, o planejamento energético do Amapá. então você pode contar tudo para a gente. Não, é que o Amapá é um dos últimos sistemas isolados do Brasil. Eles estão do outro lado da foz do Amazonas. Então, eles têm um sistema hoje maior, na época que eu morei lá era menos de 200 mil habitantes, hoje está em torno de 800 mil habitantes. Tem uma hidrelétrica de 40 mega e sempre um acréscimo de geração térmica para segurar o crescimento de demanda, né?
e ficaram na expectativa de vir o Leão lá de Tucuruí, que eu acho que chegou até Manaus e não passou, e passou na porta de Macapá e não entrou, e deixou eles isolados, coitados. Aí, quando dá uma confusão qualquer, que a gente não fica, eles ficam com dificuldade de retorno para o sistema, que é um sistema já isolado, né? Então, acho que houve de fato uma falta de segurança energética para o pessoal lá, que não precisava estar numa situação como essa, com sobra de energia do lado do Pará. Podia já estar vinculado ao sistema também. Acho que foi uma imprudência, eu diria, o que eles estão passando agora. Vão assumir alguma solução de curto prazo, mas não vai resolver essa coisa de mais longo prazo. Tem sim que ligar eles. Eles têm até uma hidrelétrica boa lá no Jari, que seguraria eles com tranquilidade. Mas eu não estou atualizado, eu não sei se a hidrelétrica do Jari está ligada ao sistema de Macapá, porque é longe, dá uns 500 quilômetros, mais ou menos. Pode ser que não tenha uma linha que leve energia do ponto ao outro. E aí as agências reguladoras têm andado um tanto quanto abatidas no lado da fiscalização, né? Elas não têm sido muito ativas por questões diversas, enfim. Eu não vou entrar muito nesse mérito agora, não. Tá bom? Bom, passo para o Alexandre. Comentar rapidamente, Mariana, eu acho que a gente até pode fazer um esquema, porque agora restaram 15 pessoas, quem quiser levanta a mão e faz oralmente a pergunta mesmo para a gente. Ótimo. Eu esqueci meu vinho. Na realidade, você tem toda a razão, Mariana, é o sistema, mas aí quando a gente está falando do sistema, a gente está falando do político, né? Então, como é que esse sistema convencional que a gente conhece, que passa por esse estado todo, que recebe lições, claramente, do que a economia precisa ser mantida e tudo mais, você tem uma perspectiva de desdobramento dessa fase. O que vai acontecer? Eu acho que a gente está num momento político muito ruim, no ponto de vista do coletivo, do que avançar, do apoio à agroecologia, mas a gente, ao mesmo tempo, está numa situação de necessidade brutal de que esses elementos avancem. Eu vou te dar um exemplo do que eu estava falando sobre agroecologia nessa apresentação. Quando a gente trabalhou no Ministério, em 2015, sobre agroecologia, você tinha uma publicação, aí não de um órgão convencional da ONU, mas o órgão de comércio da ONU, né, sobre a necessidade de mudança rápida e crucial, porque a produtividade mundial de alimentos estava caindo brutalmente. Ou você encarava, né, o agricultor como um gestor ambiental do território, do espaço, da terra e da água, ou você começaria a ter escassez de alimentos de uma forma brutal. Isso foi feito por 57 especialistas, né, e publicado, né, pela Organização Mundial do Comércio, mostrando claramente que esse perfil tinha que ser mudado. E aí é aquela questão, né? Muitas vezes a gente fala, os Estados Unidos não participaram, a era Trump, eles saíram da Convenção do Clima, mas será que nos Estados Unidos a questão não é um pouco diferente, quando você tem na Califórnia 80 pessoas morrendo e um incêndio daquelas proporções, quando você tem uma série de grandes furacões batendo a porta da Flórida e que a população como um todo tem uma opinião diferente do governo central, na realidade, a gente precisa de mobilização. O que eu tentei passar com essa exposição que eu fiz a vocês é o seguinte: você tem instrumentos para a mudança e começa a ter clareza de que o sistema convencional de exploração dos recursos naturais ele não é mais absolutamente tolerável e sustentável. Então, quando você fala de uma mineradora que quer produzir chapas de aço ou chapas de ferro, ou minério de ferro para exportar, você começa a pensar que esse tipo de degradação não é mais necessário e que a atividade econômica tem que ser expandida para outros tipos de atividade onde o bem comum esteja como forma básica. Ela passa a não ser mais a grande empregadora e você tem que migrar esses empregos para outro campo numa sociedade permanente em transformação.
Quando a gente fala da FEMAG, né, do que seria as grandes empresas de comunicação e de TIC, de telecomunicações e TIC, né, o que a gente está falando de Amazon, de Microsoft, de Google, né, e grandes grupos que é a Facebook, né, FEMAG, o que isso está gerando de emprego e atividade, né? Por um lado, ela está gerando controle, mas, por outro lado, a digitalização e a capacidade de fazer uma gestão diferente, descentralizada da população como um todo, ela gerou outras oportunidades. E esse tipo de emprego ele precisa ser requalificado, né? Então, você está certo. A questão é estruturante, estrutural dentro do Estado. E o que eu quero trazer como mensagem é que o Estado é extremamente importante, ainda mais o brasileiro, com aquela capacidade de compra de 20% do PIB, né? Então, como é que você faz isso mudar agora e rápido? Os instrumentos você tem. Como é que você muda isso tudo? Certo. Você tem um problema político de falta de consciência do problema, né? Sim. E aí a coisa é complicada, né? É por aí Mariana, que eu Tá estaria jóia. refletindo. Tá jóia. eu tenho um comentário, mas eu vou deixar, se der tempo, vou fazer rápido. Vou Bom, pedir para o pessoal só desligar o microfone, por favor, que está tendo interferência aí, quem tiver com ele aberto. Eu vou comentar rapidinho e a gente abre para outra pessoa falar. Eu acho que vocês tocaram em 2 pontos fundamentais, que no caso do Alexandre há problema... Aliás, eu acho que perpassa pelas 2 palestras a questão da necessidade de um Estado capaz de coordenar, né? O Marcos comentou que muitas atividades agrícolas acabam extraindo água jusante, né, e gerando problemas sérios para a distribuição de água e tal. Isso e aí ele comentou também a falta de regulação que você tem sobre as terras, né, sobre a cadeia de produção agrícola que acaba utilizando água, e o Alexandre comentou também elementos, o papel fundamental do Estado como um identificador e um impulsionador, principalmente através das compras governamentais, dessa política, de uma política ampla de geração de empregos verdes. E aí eu acho que a gente entra em dois elementos. A gente sabe que o Estado brasileiro, e isso não é de hoje, tem uma grande dificuldade em várias áreas, ele é potente em alguns sentidos, mas tem dificuldades de implementação de políticas em diversas áreas, e aí você tem... A gente pode retomar aqui o grande debate lá dos anos 50 sobre o desenvolvimento, né, quando o Richman falava das limitações e dos desequilíbrios, né, como é que é difícil um Estado em desenvolvimento ser capaz de levar adiante uma política de desenvolvimento, e agora nós estamos falando de uma política de desenvolvimento sustentável, de forma equilibrada, por conta das nossas próprias deficiências de gestão, e também porque a gente sabe, eu acho que é aí que mora o principal problema, que o nosso Estado é, em grande medida, em diversos setores, capturado, né, por interesses que não são os mais, digamos, republicanos e que dificilmente vão caminhar aí para uma perspectiva mais de desenvolvimento. Então, acho que o que vocês colocam é que a gente precisa pensar como digamos, reformar o Estado brasileiro, né? E aí, de fato, e eu acho que isso tem que ser um movimento simultâneo, né? Que essas políticas que vocês estão apontando, e eu gostei muito do comentário do Marcos em relação à agricultura urbana, porque eu penso nesse sentido que ele está certíssimo, que é muito difícil reverter essa tendência de 86% da população, que essas pessoas vão votar para o campo, né? Então, de fato, elas darem uma contribuição para o sistema, para a constituição de um sistema de segurança alimentar sólido, seria muito importante, e isso está ligado também com a proposta do Alexandre de Emprego Verde, mas eu acho que tem aí uma relação dialética em que esse processo de produção de uma economia mais verde, mais sustentável, onde a segurança hídrica, a segurança alimentar e a segurança energética são centrais, ele perpassa por um processo dialético de construção de um novo Estado, né? E, para isso, as coalizões serão fundamentais, né?
Esse é o comentário que eu tinha, que acho que é o que fica claro da abordagem de vocês, é que a gente precisa construir novas capacidades estatais, que é um debate forte dentro do PEPED, e esse processo ele tem que ser dialético, porque vai ser na urgência dessa transformação econômica, socioeconômica que a gente precisa levar adiante, é que nós poderemos, ao mesmo tempo, pensar que Estado é esse, né? E óbvio que o Estado, que a gente não pode pensar o Estado fora da sociedade, né? Então é uma formulação da sociedade também. Esse era o meu comentário, e eu gostaria de abrir para alguém que queira fazer outro comentário, senão A gente tem uma pergunta aqui, ó. Posso ler a pergunta aí vocês comentam depois? É uma pergunta aqui do André. Foi endereçada ao Alexandre, mas também a gente pode ouvir o Marcos. Mesmo que o conceito de pagamentos por serviços ambientais seja ampliado para questões de moradia, ainda haverá proporcionalidade entre o dano e a compensação. Sabemos que a valorização é apenas um indicador de referência, e o pagamento por serviço ambiental não precisa fixar aquele valor. Então, o nível satisfatório do PSA em empregos verdes seria medido pela equivalência dos investimentos ou pela quantidade de pessoas beneficiadas, ou a qualidade do novo bem público? É isso. Marcos, você quer falar? Alexandre, como você foi perguntado, e a pergunta é difícil, melhor você falar, tá? Eu gostei muito, só que é difícil de responder. Boa, Marcos. Pois é, André, vamos lá, você está aí, né, presente aí, eu estou te vendo. Na realidade, essa é uma pergunta essencial, né? Quais são as métricas para fazer esse tipo de coisa? Na realidade, eu usaria a métrica da qualidade ambiental, né? A partir do momento que você teria uma construção civil remodelando aquilo que está abandonado para habitação de população que não tem área para habitar, você começa a gerar qualidade porque você não deixa essa pessoa na rua, portanto, você começa a ter uma qualidade de vida urbana melhor, né? Você tem razão quando você fala em compensação, você tem razão quando você fala qual é o valor, e o PSA não precisa ser medido em valoração, né? Eu lembro que o PSA ele pode ter outros elementos, como é o Bolsa Floresta, né? Que foi fundamental para preservar porções florestais com simplesmente a observação, né? E o que seria surveillance, né? Ou seja, o controle daquelas áreas onde você denunciava qualquer tipo de transgressão. Então, o benefício disso era você ter uma produção majorada, porque você preservava a floresta, portanto, você preservava a umidade, os rios aéreos, e assim por diante, né? Eu acho que a gente já está tendo uma situação bem clara. Essas queimadas intensificadas, elas tornaram o nosso novembro chuvoso, né? Lembro sempre, como eu vim da mudança climática, quando você queima, você tem uma parcela da queima que é vapor d'água, portanto, você altera o clima como um todo num plano regional. É bem provável que haja uma interação direta das queimadas que houve recentemente, né, no Pantanal, com esse clima estranho que a gente está vivendo em novembro, que na realidade é clima de janeiro e fevereiro, né, não é clima de novembro. Queremos ver como vai ser janeiro e fevereiro, em termos de, se não houver chuva nesse momento, a gente vai ter uma temperatura causticante, né? Vai ser um calor impossível. Então, o PSA é um elemento importantíssimo para a gente trabalhar essas questões de remuneração de auxílio emergencial. Mas eu lembro o seguinte, o auxílio emergencial ele trabalha com pessoas que tinham uma remuneração baixíssima e estavam sem emprego. Então, é o que o Estado pode pagar, mas ele pode ter em troca a melhoria da qualidade ambiental urbana. É essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Então, você não precisa fazer o vínculo com o que seria, né, o pagamento por serviço ambiental. Você já gera uma relação direta com a capacidade do Estado de remunerar e não deixar pessoas à deriva, movimentando a economia. Eu acho que a grande lição do auxílio emergencial na Covid é essa. Você ter condições de manter populações que estavam desempregadas em outra situação.
Tá? É essa a minha ideia. Tem outra, Mari, tem outra pergunta. Tem. Pode ler, Francisco, por favor. Tá, olhei aqui. No caso do saneamento, é do Lucas Ayala. No caso do saneamento básico rural, existem oportunidades enormes de emprego verde e inovação a partir de atividades relacionadas com a geração e aproveitamento de energia solar. Exemplo, potabilização da água a partir de energia solar, novas formas de tratamento de esgoto e resíduos sólidos. Como fazer para que as comunidades locais se vinculem mais nestas atividades? Aí eu acho que é para vocês dois e principalmente para o Marcos, né, que falou mais. Tá bom, essa eu posso contribuir, tá? Tá mais dentro do que eu sei. A do André era muito boa, mas eu não era muito do meu jogo aqui. Olha só, Lucas, tem tudo a ver o que você colocou aí, gostei muito. Tem um espaço grande, de fato, para a questão do esgoto na área rural, isso tratando, né, o saneamento pega outras coisas, mas o esgoto foi tratado por biodigestor durante muito tempo, né? E a gente estudava os modelos chineses, os modelos indianos, e depois, com a mitigação de gases de efeito estufa, esse tema retornou, né? Principalmente em alguns tipos de produção que tem muita produção de esgoto. Então, por exemplo, a suinicultura, que a gente sabe, cada porquinho equivale a 10 seres humanos em volume de fezes. E aí, em Santa Catarina, por exemplo, existiam, eu acho que melhorou um pouco, mas ainda existe, vários pequenos rios. Lá tinha uma população de 3 milhões de porquinhos, o que em fezes equivaliam a 30 milhões de habitantes. Quer dizer, era como se fosse a grande São Paulo e meia em volume de fezes, e isso, o que o primeiro mundo havia feito até mais ou menos o decorrer dos anos 2000, eu não sei, depois dos 2010, foi transferir a suinicultura para os países que tinham menos controle e tinham mais área. Não é à toa que o Brasil virou um grande produtor de proteína de suíno. E Europa e outros Estados Unidos foram banindo a suinicultura e limitando ela. Então, existem tecnologias, enfim, eu vi você colocar aqui o solar. Solar é importante, né, para bombeamento e para aquecimento de coisas, enfim, ele tem uma importância, mas não só o solar, vai ter, onde tem vento, bota vento, onde tem hidráulica, bota hidráulica, onde tem biomassa que possa virar energia, vira energia também. Isso tudo é um espaço para crescimento e principalmente do que a Mariana também se preocupou, que é a agricultura familiar, que muitas vezes precisa de acréscimos de tecnologia para que possam ser garantidas nessas famílias rendas em torno de 3 ou 4 mil reais por mês, que seria mais ou menos uma renda média para manter essas pessoas no campo. Abaixo disso, as pessoas começam a ter uma tendência a ir para a área urbana. Então, acho sim que tem espaço para essas atividades e elas têm que ser estimuladas com bastante extensão, com bastante transferência de tecnologia para a área rural. Francisco fez um comentário que eu acho que pode vincular nessa pergunta, que é a questão de rever um pouco essa estruturação do Estado. Eu acho que sim, eu acho que tem um papel para discussão de reestruturação do Estado, inclusive em PPPs, participações públicas e privadas, que devem ser estimuladas. O Estado já não tem mais tanto dinheiro para ter grupos monopólicos muito grandes, e principalmente na agricultura e outros serviços que são tipicamente privados, que com uma regulação bem feita, eles podem resolver vários problemas. Eu lembro, por exemplo, logo no início lá da Agência de Água, de duas delas como exemplo. Uma, quando a gente estimulou a passagem para fruticultura, a montante de Fortaleza, de uma área de 10 mil, 11 mil hectares, com dinheiro mesmo nosso da ANA, no primeiro ano tinha dinheiro, e a gente botou 8 milhões, acho que o governo do estado botou mais 2 ou 3, e mudou uma área que era de produção de arroz para virar produção frutícola, né? Essa área liberou 6,5 metros cúbicos por segundo de água a mais a montante de Fortaleza, que era o equivalente a outra Fortaleza. Então, dava para resolver produzindo alimento de maior valor agregado, gerando uma renda e com uma certa preocupação na produção. A outra que eu acho que foi uma política pública bem sucedida
foi a das cisternas. A gente pegou 500 cisternas, que eram lá da Secretaria de Recursos Hídricos, botamos algum dinheiro nisso também, acho que botamos 8, 9 milhões, uma coisa assim, e fizemos com as ONGs, com a articulação do semiárido, da diaconia, enfim, eram 400 ONGs lideradas por um grupo, e que construiu 12 mil cisternas a R$700 cada, e essas 12 mil cisternas, em vez de guardar 200 litros por família em tanques, da água de chuva que vinha de vez em quando, ou do carro-pipa, passou a se guardar 16 mil litros, em geral, uma carga por ano, numa correção de telhado, né? E as famílias trabalhando para isso. Depois, a meta naquela época era 2 milhões de cisternas, que eram as famílias isoladas do Nordeste. Hoje eu acho que já ultrapassou 1.300.000 famílias, quer dizer, virou uma política pública de sucesso e melhorou muito a vida no semiárido. Então, eu concordo e acho que, sem dúvida, tem espaço para isso. Lucas, fazendo um comentário, a gente tem conversado sobre isso muito, né? E Marcos, o Lucas está fazendo referência a uma aluna da Universidade Federal, acho que de Alagoas, que gerou um sistema de coleta de calor solar que torna potável a água da cisterna, né? Então, uma simplicidade bastante grande nesse sentido, porque ela chega Parabéns, Lucas. Chega uma temperatura que mata absolutamente qualquer tipo de patógeno na água, e aí você tem a certeza que aquela água tem potabilidade para consumo. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente discute lá no PPED, em termos de rota de inovação schumpeteriana, né? Ou seja, mudança de rota tecnológica com base na simplicidade, e mais do que isso, né? Você, de fato, consegue, através de tecnologias sociais, envolver o grupo social, a família, para buscar esse tipo de alternativa e dar condições de qualidade de vida a eles, né? Uma coisa que eu queria agregar, e aí tem mais a ver com o Estado de novo, é que agências como ICMBio, IBAMA, ANEEL, ANP, elas são fundamentais para a manutenção da qualidade ambiental como um todo. Mesmo a ANP regulando as questões operacionais de petróleo, se ela não tem uma atividade firme, ela pode, num cochilo, permitir que haja absolutamente um grande acidente, como houve da Chevron no passado, em 2011, né? Porque você não estava acompanhando a sobrepressão de um poço de pressão, num poço surgente, que você acabou com a rocha capeadora. Então, o que eu quero também mostrar é que os empregos verdes, na ampliação da capacidade do Estado, tanto regulatória como de controle, comando-controle, são fundamentais. Hoje a gente tem uma demanda no IBAMA de 3 mil funcionários para poder cobrir o Brasil de forma bastante precária. Então, você gera emprego e gera resultado, claramente, no ponto de vista de qualidade ambiental. Isso é que é fundamental. Então, a rota tecnológica tem que ser alterada, ela não pode ser associada à grande acumulação de capital de grandes empresas, e o Estado precisa ter um perfil estimulador e que não proteja grupos específicos que têm interesses completamente escusos, que não tem nada a ver com o bem comum, que foi a questão de você simplesmente permitir queimadas, como houve no passado recente, né? Você não pode dar esse sinal para grupos específicos, que são muito pequenos, inclusive já deve haver conflitos entre aqueles que precisam de uma qualidade ambiental para manter a produção, que são os grupos de soja, que eu sempre lembro, né, a Johansen, que fez com que o plantio direto fosse possível no Cerrado, e, portanto, a fixação de hidrogênio através de bactéria, e você fez, né, um plantio muito mais inteligente e deu produtividade. Essas pessoas, diante dessa situação de queimada, estão percebendo o comprometimento da produção futura, né? E da produtividade no futuro recente. Então, o que está acontecendo é um sistema de conflito, né? Eu acho que vai dar aí muita coisa para frente e muito próximo, né?
mas a gente tem mecanismos de pensar com olhos de geração de emprego, e aí muda tudo, né? Eu acho que é essa mensagem que talvez seja possível passar com essas ideias. Legal. Muito bom. Muito Alexandre, só para finalizar, queria ressaltar um elemento que aparece na colocação de vocês, que é a ideia de intersetorialidade, né, das políticas. Você está falando de política de ambiental, mas você está cruzando essa política com a questão social. Eu acho que esse é o verdadeiro gancho que a gente precisa para um Estado mais capaz de coordenar esse grande processo de transformação, né? Acho que vocês dois tocaram nisso, né? Você não pode ver as políticas hoje de forma isolada, né? E eu acho que é a grande lição que fica aí desse debate. Tem que ter intersetorialidade, pensar a questão social integrada com a questão ambiental, com a questão econômica, né? Sustentabilidade hídrica, alimentar. Você vê cada vez mais com a proeminência da questão ambiental que a gente tem é a necessidade de políticas públicas que intersetoriais que dialoguem. Tá? É isso. É isso, gente. Muito obrigada. Pessoal que está aqui presente também, todo mundo. Palavras finais, quer fazer, Alexandre? Obrigada, professor Marcos. Obrigado, Alexandre. Eu só espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso com mais frequência. Agradeço demais o tempo dispensado de todos que estão assistindo aí a gente, o comprometimento, né? Muita gente que a gente já se conhece. Eu acho que foi muito produtivo e bacana. A nossa coordenadora do PPED está nos assistindo, talvez ela queira falar alguma coisa. Tereza está Mas aí. eu acho... Não, só me mostrei aqui para dizer tchau para todo mundo. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado. Então tá bom, pessoal. Isso mais, eu acho que o Marcos aceitou esse desafio da gente começar a buscar essa discussão integrada ao PPED. Eu acho que a gente vai além e vai montando essas novas perspectivas com otimismo, né? Porque eu acho que tem saída essa situação. Como a gente vai mobilizar as pessoas para que essas saídas, de fato, sejam realizadas é que é o grande problema, talvez a grande questão. É verdade. Obrigado, Marcos. Então tá, obrigado, gente, Alexandre. obrigada. Deixa eu dar meu telogo aqui. Obrigado aí a oportunidade, eu estou muito feliz em estar com vocês. Eu, de fato, sinto falta lá na COP de ter um grupo que reflita a economia e a parte social de maneira mais estruturada. A gente é muito bom na engenharia, na tecnologia, mas a gente se perde nesses temas, a gente não tem a proficiência que vocês têm nos temas econômicos, nos temas sociais, e a gente está começando a ser demandado por contratos para trabalhar a questão da viabilidade técnica, aí vem a econômica, a social, enfim, e eu acho que a junção vai ser muito legal, acho que a gente vai colher muita coisa junto. Legal. Legal, Marcos. Bem-vindo. Obrigado. Bom, então é isso. Vai encerrar, Mari? Vamos encerrar, gente. Obrigada. Valeu, Alexandre. Obrigado por oferecer esse seminário para nós. Falou. Obrigada, um pessoal, abraço. que tá aí. Tchau. Filha, obrigado a todos. Abraços, beijos. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau.